que Jesus possa luarizar os nossos corações, nos envolvendo na sua ternura e no seu amor, e que ao retornarmos para os nossos lares nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. Antes de tecermos alguns comentários sobre o tema da noite, eu preciso falar da alegria que eu sinto no meu coração por estar aqui em Campina Grande pela primeira vez falando, né? Eu estive aqui há uns 2-3 anos atrás participando de um evento com jovens, e essa casa é a primeira instituição que eu visito aqui em Campina Grande para participar de uma reunião pública como essa. Amanhã nós estaremos no seminário, então a alma está em festa, porque há muito tempo que eu esperava uma oportunidade para estar aqui na vossa cidade. Eu sou de São Paulo, estou radicado há 6 anos em Recife e viajo muito, né? Mas nunca tinha vindo aqui, então a alegria é muito grande. Agradeço a oportunidade generosa que me foi concedida para poder vir falar um pouco acerca do Evangelho, justamente nesses dias em que todos nós estamos necessitados, vamos dizer assim, com fome de paz, com fome de amor, procurando forças para enfrentar os desafios e os reveses que a vida traz para todos nós. É certo que cada um dos senhores e das senhoras que se encontram aqui esta noite, cada um de nós carrega a sua cota de dor e de lágrimas. Momentos difíceis, momentos árduos, em que a criatura humana se indaga muitas vezes aonde encontrar a esperança e aonde buscar algo que lhe possa tocar o coração, de maneira que possa experimentar novas forças, aurir novas energias para seguir vivendo. E é nesse contexto que a gente começa a refletir acerca da mensagem de Jesus. Aqueles que se encontram aturdidos e afoitos, evidentemente saem ao mundo à caça de novidades. Todos querem um remédio miraculoso, algo que possa fazer com que a dor seja espantada para longe. Então as pessoas sempre buscam caminhos, atalhos, para se livrar das próprias lágrimas e das próprias dores. Mas se existe uma novidade nesses tempos tão áridos, se existe uma luz a apontar o caminho para nós, podemos afirmar com muita convicção, com muita tranquilidade, que a grande novidade continua sendo Jesus Cristo. O Evangelho é uma canção, e cada um de nós vai ouvindo essa canção e assimilando a beleza da mensagem de Jesus, à medida que o Espírito vai ficando preparado, à medida que nós vamos afinando os nossos ouvidos e conseguimos nos conectar com a mensagem espiritual por excelência do Cristo, de forma que vamos encontrando forças para superar os grandes desafios que nos chegam. Então eu repito, com muita tranquilidade e também com muita alegria, que a grande novidade que nós temos continua sendo Jesus Cristo e o seu Evangelho. Muitas das mensagens de Jesus ainda são incompreendidas por nós. Muitas das mensagens trazidas pelo Mestre Nazareno ainda não penetraram os nossos corações de maneira a sustentar a nossa fé em meio às lutas, em meio às dores que chegam até nós. Tal como o Espiritismo, ou os primeiros fenômenos que aconteceram em Hydesville em 1848 começaram a chamar a atenção do mundo, depois da publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, uma obra filosófica, científica com consequências morais,
trouxe para nós, primeiramente, através dos fenômenos mediúnicos, o sinal, o toque para que pudéssemos olhar para uma outra dimensão, para algo que até então o homem não conseguia contemplar. A princípio, as mesas giravam, através das batidas as pessoas viam naquilo algo que pudesse causar uma distração social. Então era comum naquela época as pessoas se reunirem, porque nós todos vamos atrás daquilo que nos chama a atenção, primeiramente. Dificilmente a gente presta atenção na mensagem elaborada, filosófica, que nos convide ao raciocínio. O que mais desperta a atenção da criatura humana, sem dúvida alguma, é aquilo que lhe toca aos sentidos carnais. Daí o espanto na sociedade da época, ao testemunharem as batidas nas mesas, os raps e as mesas que giravam. Assim era chamada a atenção, né? E apenas aquele homem especial teve a sua atenção voltada para analisar o fenômeno físico e perceber que, por detrás do fenômeno físico, havia algo inteligente que promovia aquele fenômeno. Então, tal como acontecia na época de Jesus, as pessoas buscavam o Cristo porque fenômenos aconteciam diante dos olhos de todos, e evidentemente que para aquela turba que sofria as enfermidades da época, porque os aleijões morais ainda são os mesmos até hoje, e observavam a reconstituição celular que o Cristo promovia na cura dos leprosos. Observavam a ascendência do Mestre, não entendiam muito bem, mas observavam espantados como é que ele poderia espantar aqueles demônios que aturdiam aquelas pessoas há tanto tempo. Então, o que chamava a atenção de fato das pessoas eram os fenômenos que atingiam os sentidos físicos. E na passagem de Lázaro não foi diferente. Eu trouxe aqui, para que pudéssemos refletir, uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem o título seguinte: Como Lázaro. Na introdução de toda a mensagem do livro e da coleção Fonte Viva, existe sempre uma citação evangélica. E eu me permito ler esta citação agora para iniciarmos as nossas reflexões acerca de tema tão palpitante. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, assim que o defunto saiu: desligai-o e deixai-o ir. As pessoas aturdidas com o fenômeno, não é? Do chamamento do Cristo para Lázaro sair do sepulcro, evidentemente foram tomadas de espanto. E até Pedro, que já caminhava ao lado do Mestre já há um bom tempo, afirmou com palavras textuais: ele é mesmo o Messias. Mas Pedro se sentiu impressionado diante daquele fato, que à época os homens desconheciam, que poderia ser apenas um fato conhecido do Mestre, como um fato a respeito da letargia ou da catalepsia, que a ciência explica muito bem hoje, que é a confusão que se faz em um estado de morte, a diminuição extrema dos batimentos cardíacos, e a pessoa aparenta a morte. Mas o Cristo sabia que a morte não existia no caso de Lázaro. E quando ele chama Lázaro para fora, evidentemente que o Mestre, conhecedor de toda a ciência como governador do planeta, convida Lázaro a sair. As pessoas se assustam e se aturdem, acreditando que ele estava morto e voltou a reviver. Com o esclarecimento da doutrina espírita, nós sabemos que, se a morte de fato acontece e os laços espirituais se rompem,
não há como o espírito retomar a vida física diante de uma situação como essa, que está dentro dos fenômenos naturais, daquilo que compõe o quadro da natureza humana de espíritos encarnados aqui nesse orbe. Então todos ficaram espantados, e até hoje, quando as películas cinematográficas se reportam aquela passagem do Evangelho, as pessoas ainda se sentem aturdidas. Mas isso é mentira, como é que pode aquele homem que estava já sepultado, e a própria irmã diz, na incredulidade da falta de conhecimento, mestre, ele já deve estar cheirando mal, porque há 4 dias ele se encontra sepultado. Mas Jesus, com as palavras inesquecíveis e inolvidáveis para todos nós, diz: Lázaro, saia para fora. A princípio, nós podemos deter a nossa visão e a nossa atenção apenas no fato de que Lázaro saiu para fora. Mas o Espiritismo, a doutrina espírita, nos chama a atenção, e é isso que nós desejamos passar na reflexão dessa noite, que a morte física de Lázaro tem mais a nos ensinar do que apenas o fenômeno de um homem que aparentemente estava morto e sai da sepultura retomando a vida física. É claro que aqueles que se detêm apenas na letra acreditam que Lázaro saiu para fora do túmulo e retomou a vida física, mas o significado dessa passagem do Evangelho é muito mais abrangente do que isso. Porque hoje, quando nos reunimos nesta instituição para falar sobre o Evangelho, as palavras de Jesus ainda reverberam através dos séculos, quando Ele diz para o meu coração e para o seu coração essa noite: saia para fora. Porque existem variados gêneros de morte, e existem muitas pessoas que estão andando, comendo, deitando, dormindo, acordando, mas que se encontram mortas. Existem muitas pessoas que se encontram sepultadas emocionalmente, experimentando quadros depressivos, quadros de fobias emocionais, situações tormentosas que as levam a viver um estado letárgico ou um estado cataléptico, porque não conseguem sair do sepulcro emocional em que se colocaram, ou o sepulcro emocional em que ainda se permitem viver. Então todos nós, em determinados momentos da nossa vida, já nos portamos como Lázaro. Quando o Cristo foi comunicado de que Lázaro havia morrido, ele comenta com o seu interlocutor: ele não morreu. Esse fato é apenas para a glória de Deus. E os apóstolos se espantam porque ele continua com seus afazeres, e apenas 2 dias depois ele vai a Betânia. E é claro que quando chega lá todos ficam espantados. Mas todos tinham a visão limitada para esse fato. Emmanuel pede para nós que reflitamos nas seguintes questões. Nesse primeiro parágrafo ele diz o seguinte: o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Quem de nós aqui, em algum momento da sua vida, já não enfrentou um revés, seja na enfermidade, seja na problemática emocional, nos relacionamentos interpessoais, e não conseguiu lidar com aquela situação de momento, entrou em um processo de depressão, ou experimentou uma grande tristeza quando a morte veio e arrebatou o ser amado do nosso convívio.
Quem de nós aqui, diariamente, não é contrariado em muitas situações e faz um esforço danado para seguir em frente, superando aquela adversidade? Mas existem pessoas que não conseguem sair dessa morte emocional. Existe a morte emocional por causa do divórcio. Existe a morte emocional por causa da decepção que um filho nos causa. Existe a morte emocional pelo desemprego. Existem tantos tipos de morte, e essas mortes têm a dimensão exata da nossa falta de conhecimento espiritual e principalmente da nossa falta de fé. Ao pensar na colocação da Organização Mundial da Saúde, que assevera que até o ano de 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do planeta Terra. Vou repetir, até o ano de 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do planeta Terra. Nós estamos em 2019. Significa dizer que adentrarão esta instituição espírita durante esse ano de 2019 e 2020 muitas pessoas que estão mortas emocionalmente. Muitas pessoas que não têm esperança. Pasmem os senhores e senhoras, eu estava no Congresso Espírita de Uberlândia agora, e nós conversávamos lá antes da nossa participação, e o Alberto Almeida me dizia que existem crianças, prestem atenção, crianças ligando para o CVV. Então, até o ano de 2020, o número de crianças tristes vai aumentar, o número de jovens tristes vai aumentar, o número de adultos tristes vai aumentar, consequentemente o número de suicídios vai crescer. E nós precisamos ter em mente, nós que estamos já nos abrigando sob as luzes da doutrina espírita, alimentando o nosso coração com esse conhecimento, que nós podemos e devemos fazer a diferença onde quer que estejamos. Seja no seio familiar, seja na atividade da casa espírita, seja no setor de trabalho. Nós somos convocados a fazer diferente, porque nós não estamos mais, ou não deveríamos estar, mas na fila daqueles que se impressionam pelo fenômeno físico. Porque a morte de Lázaro, né, como a cura dos leprosos, era o pano de fundo para a proposta maior do Espiritismo. E qual é a proposta maior do Espiritismo? É a educação das nossas almas. O Espiritismo não veio ao mundo para salvar ninguém. Não é uma proposta salvacionista, é uma proposta eminentemente educativa. Então nós devemos estar preparados. E nós devemos buscar esse preparo, essas forças, essas energias, justamente no pão espiritual, no alimento espiritual que nos faz falta. Nós precisamos entrar num período de maioridade espiritual em que devemos parar de responsabilizar as outras pessoas pelos reveses que acontecem conosco. Nós estamos num tempo em que a culpa já foi enterrada, ou deveria ter sido enterrada, e nós temos que viver a era da responsabilidade, porque esse é o momento do despertamento em que nós temos que andar com as nossas próprias pernas. Não dá para acusar a mulher pela minha infelicidade, ou acusar o marido pela minha infelicidade, ou dizer que a minha vida não presta porque o meu filho não atende às minhas expectativas. Isso é conversa de quem não quer caminhar, de quem não quer exercer o perdão, de quem não quer esquecer. É uma prisão emocional na qual nós nos colocamos voluntariamente, ou morte emocional, como o tema que nós estamos tratando, falando da ressurreição de Lázaro. A questão maior de recomeçar, de retomar a vida, de sair do marasmo em que às vezes nós nos colocamos, não é de retomar a vida física. Retomar a vida física também, mas com novos conceitos para dirigir o nosso caminhar.
É preciso olhar de maneira diferente para a vida. E enquanto nós nos mantivermos arraigados e presos aos conceitos de que são os outros os responsáveis pelos problemas que eu vivo, nós continuamos mortos, como Lázaro. E não adianta nós tomarmos passe, não adianta nós outorgarmos aos outros a responsabilidade por aquilo que nos cabe fazer. Essa é a era da infância espiritual ainda, daqueles que acreditam que as práticas exteriores irão resolver as questões que eu tenho que dar cabo aqui no meu interior, dentro do meu coração. Então hoje, vamos aguçar os nossos ouvidos, porque Jesus continua dizendo: saia para fora. Mas Ele não está dizendo, e nem pedindo, e nem nos chamando para sairmos dos nossos sepulcros da mágoa, da queixa e da lamentação, porque Ele irá resolver os nossos problemas. Nós temos que sair para fora. E quando sairmos para fora, seja qual for o tipo de morte que nós estejamos experimentando, nós temos que sair com a consciência de sermos criaturas novas para viver um novo tempo, para fazer as coisas diferentes. Não há como. O momento é difícil. Amanhã lá no seminário a gente vai tratar muito desses assuntos, das dificuldades que a sociedade experimenta hoje, dos relacionamentos familiares, os pais que não conseguem falar com os filhos porque perderam o endereço do coração dos filhos, os filhos que não conseguem falar com os pais porque perderam o endereço do coração dos pais, os filhos que surgem dentro de casa como adolescentes e os pais não conseguem entender de onde surgiu aquele espírito, porque não foi aquele que eles educaram. Aquelas criaturas que surgem dentro da nossa casa e nós olhamos assim, mas quem é esse? Porque eu não dei essa educação. Esse aturdimento que as pessoas vivem hoje tem promovido muitas enfermidades, tem levado muitas pessoas ao suicídio, principalmente muitos jovens. Então o Espiritismo vem para nós, revivendo a proposta de Jesus, nos convidar para que a gente possa sair para fora. E eu vou mais longe, me permitam fazer essa colocação: sair para fora dos nossos conceitos tacanhos e limitados sobre a vida. Quem não se permite revisitar os seus conceitos, deixar de lado os seus preconceitos, jamais vai ser uma criatura livre. Jamais vai conseguir olhar para um irmão que é diferente com olhos de amor e compreender e entender por que aquela criatura é assim. Se você olhar para dentro da tua própria casa, principalmente quem tem mais de um filho, vai observar que ali está presente a realidade da reencarnação, nua e crua diante dos seus olhos, através do comportamento absolutamente diferenciado, através de uma compreensão da vida absolutamente diferenciada. E a gente ainda continua olhando para as pessoas ou para os nossos filhos como se eles fossem apenas o fruto da educação que nós damos, como se eles não tivessem vivido anteriormente, e apresentam no palco chamado lar. Cada um se apresenta com as condições, o conhecimento haurido em tantas e tantas vidas. É uma bênção o Espiritismo nas nossas vidas. É o chamamento de Jesus para que a gente saia para fora daquele conceito religioso ainda que da culpa, ainda limitado na compreensão da própria vida. Por isso que a proposta do Espiritismo é muito mais do que os nossos olhos podem compreender.
Emmanuel nos diz: preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Nessa passagem, quando nós refletimos acerca do começar outra vez, quantas vezes tu já não fostes pego em desânimo, em desalento e já ameaçastes desistir da tua caminhada? Em quantas situações os teus sonhos já não foram abandonados na retaguarda? Porque ao olhar à tua volta tu não contemplavas saída. Em quantas situações da vossa vida a prova veio de maneira a abalar as tuas estruturas espirituais e tu se indagaste: Senhor, onde o caminho? Para onde eu devo caminhar agora? É o filho que adoece, é o parente que parte, é o amigo que até ontem exaltava a lealdade na amizade e de repente nos abandona na caminhada. São essas provas, esses pequenos espinhos que vêm para ferir as nossas suscetibilidades, que fazem com que nós sejamos convidados a toda hora a empreendermos uma nova jornada, a renascer, a recomeçar, porque a vida é assim. Nos dizem os benfeitores no Evangelho segundo o Espiritismo, a vida é feita de 1000 picadelas, de 1000 alfinetadas, digo eu. E são justamente essas alfinetadas, essas picadelas que vêm nos levar para caminhar para a frente ou fazer com que fiquemos retidos na retaguarda, na queixa e na lamentação. Jesus e o seu Evangelho não é um conto de fadas que passa longe de nós. Somos nós que voluntariamente, muitas vezes, nos tornamos criaturas refratárias, mortas, e não atendemos ao chamado. Por quê? Porque para atender ao chamado, eu preciso me desfazer das capas que eu carrego, das alegações que eu tenho, da preguiça que me caracteriza, porque eu preciso sair do lugar. Eu preciso caminhar, eu preciso me movimentar em direção àquilo que eu desejo realizar. Quem não conhece a passagem de Bartimeu, que em sua cegueira se mantinha à beira da estrada e sobrevivia às custas da caridade alheia, era cego, materialmente falando, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a enxergar com o coração, porque a fé já começou a alimentar aquela alma. E ele, que até então usava a capa da piedade, que vivia às custas da caridade alheia, se decide a abandonar o uso dessa capa. E quando Cristo passa em Jericó, cercado de dezenas de pessoas que gritavam e pediam a cura, ele não se faz de rogado e decide-se por abandonar a capa. Ele sabia que dependia dele fazer o movimento em direção a Deus, porque o movimento de Deus na nossa direção é diário e constante, mas é preciso que a gente faça o nosso movimento. Eu preciso ir em direção a Deus, só que eu preciso abandonar algumas capas ou algumas mortes. E Bartimeu, quando Cristo passa cercado de dezenas de pessoas, imagine você, dezenas de pessoas envolvendo Jesus, uma pedindo uma coisa, uma pedindo outra, e o cego não poderia se acercar de Jesus, mas os deficientes visuais, eles aguçam a audição de tal maneira que ele calculou precisamente a hora em que o mestre passava em frente a ele, por causa do vozerio, encheu os pulmões
jogou a capa para o alto e gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Quantas capas nós estamos usando? Porque a estrada de Jericó hoje é aqui. A estrada de Jericó passa aqui, nesse exato momento. E se nós nos incomodarmos com a música, a gente não presta atenção em Jesus que está passando aqui. Dá para fazer até uma analogia com a música dos nossos irmãos, com a gritaria do povo pedindo para que Jesus os curasse. Mas nós precisamos nos concentrar no Cristo, porque Bartimeu não enxergava com os olhos, mas já enxergava com o coração. E foi essa visão que fez com que ele gritasse pela segunda vez, mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E na hora em que ele gritou alto, com a alma, Jesus parou. E na hora que Jesus parou, todo mundo que estava em volta parou também, e todo mundo silenciou. E Jesus vira-se na direção do cego, e nesse mesmo instante abre-se um corredor entre ele e Bartimeu. Ou seja, Bartimeu já estava enxergando Jesus com a alma e com o coração. A visão física que foi restituída foi só o fenômeno, como as mesas girantes, como Lázaro venha para fora. Aquilo é o fenômeno. O importante não é a música alta que toca, o importante é a música que está tocando dentro do seu coração. O importante não é a altura do grito que você vai dar nas horas de aflição, quando os teus joelhos dobrarem, quando você não resistir o peso da tua cruz. Porque Deus vai te mandar um sirineu. Porque Ele sempre manda. Porque nós não estamos sozinhos, em momento algum. Humberto de Campos narra no livro Lázaro Redivivo, a passagem em que, após a ressurreição de Lázaro, passado algum tempo, ele se decide a ir até o templo orar. E no instante em que ele chega ao templo, os fariseus que lá se encontravam, exteriorizando a sua fé, não interiorizando como nós devemos fazer, mas exteriorizando através de roupas e de posturas para chamar a atenção, para dizer que estavam conectados com Jesus. Ele entra e assim que os fariseus o observam, começam a gritar: olha o morto, olha o infrator da lei, olha o feiticeiro que foi ressuscitado. E todos começam a xingar Lázaro. E alguns começam a jogar pedra em Lázaro. Ele então se dá conta de que aquele templo não era mais o lugar dele. E ele, em pensamento, se lembra de Simão Pedro. E se decide ir para a casa de Simão. Porque lá, a prática cristã acontecia de maneira pura, não havia enfeite na parede, não havia mármore, não havia ouro, não havia luxo. Então ele se afasta do templo e compreende que ali não era lugar para ele mais, e vai orar a Jesus na casa de Pedro. Nós nos prendemos a muitas convenções. Nós queremos chegar a Deus por caminhos materiais. E nenhum de nós, porque aqui todos somos filhos de Deus, espíritos, precisamos de qualquer utensílio ou de qualquer instrumento material para estabelecer essa conexão com Deus.
as coisas materiais, elas têm um peso de morte para nós. As coisas espirituais têm as asas da libertação. Seja qual for a dor que esteja visitando a tua alma hoje, seja qual for a criatura que passe agora na tua tela mental, alguém que tu amas profundamente e que tu gostarias de ajudar, que essa pessoa fosse aliviada na sua dor, no peso da cruz que ela carrega. Tu podes, evidentemente, auxiliar com o teu amor, com o teu carinho e principalmente com a tua compreensão. Quantas pessoas que nós amamos estão tateando nas trevas da ignorância das coisas espirituais? Quantas pessoas não se encontram enredadas, mortas, presas, perdidas, apenas na satisfação dos prazeres que falam de perto a matéria? Eu volto a repetir, são estados de morte. Mas o Jesus, o nosso Mestre, continua dizendo: venha para fora. Toinho, venha para fora. Como é seu nome? Roberto, venha para fora. Todos nós devemos atender esse chamado e sair para fora da morte na qual nos comprazemos. É preciso ter coragem. Preste atenção. No dia em que você sai para fora daqueles convencionalismos em que você estava acostumado a viver, por exemplo, você se torna espírita e você começa a mudar os teus conceitos de vida. Aí você chega naquela festa da família no final de semana, parece que você é um defunto que acabou de sair da cova, porque as conversas já não interessam mais. Não é assim? Os hábitos já não agradam. Aquela cerveja que roubava o teu juízo quando você bebia, você já não quer perder mais o juízo. Então as pessoas olham e dizem assim: é um defunto. Ressuscitou, saiu da morte dos prazeres e está vivendo um tempo de plenificação. Não é a tua conta bancária que importa. Não é o número de amigos que você tem que vai fazer com que você seja feliz. Não é o número de pessoas com as quais você namorou ou namora. Não é o modelo do carro que você tem que vai te trazer felicidade. O que traz felicidade para qualquer criatura é a paz no coração e a paz de consciência. Ninguém vive bem preocupado se o celular vai tocar perto da esposa, ou o que pode acontecer se pegarem o teu WhatsApp. Isso não é vida. A vida abundante é aquela em que nós irradiamos fraternidade, irradiamos amor, irradiamos paz para as pessoas. Então os nossos conceitos sobre a vida precisam ser revistos. Até que ponto a enfermidade que me visita tem a ver com a ganância que eu tenho pelas coisas do mundo? A gente pensa que a conexão com Deus acontece com uma fórmula muito complexa, mas não. Ela se dá à medida que a gente vai se despindo dos pesos, dos lixos que não nos servem, dos rancores, das mágoas que nos sepultam, que fazem com que a gente viva
na verdade não viva, que esteja morto em vida. Que possamos sair para fora para viver e ser feliz. Então eu gostaria de convidar a todos e todas para que nós nesse momento possamos sair para fora. Deixa de lado toda a preocupação agora, toda a inquietação, todo sentimento ruim que te afligiu durante o dia. Saia para fora para ver um sol novo, um dia novo, um tempo novo. O compassivo Senhor está nos chamando. Não te preocupes com tudo que tu fizestes um dia. Isso não importa, porque Ele te aceita exatamente do jeito que você é. Saia para fora agora. Vá abraçar aquela pessoa com a qual você enfrentou algumas desavenças e divergências. Deixa para lá e para trás a incompreensão. Aceita teu filho como ele é. Não importa quem ele seja. Importa é que um pai e uma mãe jamais podem rechaçar um filho, renegar um filho. Não há paz, não há vida, não há nascimento para quem não aprende a amar. Saiamos para fora, porque o Cristo nos aguarda do lado de fora. Ele, ao se deparar com Lázaro fora do sepulcro, com aquelas fitas envolvendo o corpo de Lázaro, disse assim: desatai-o e deixai-o ir. Então, nesse instante em que a gente sai para fora, a gente vai desatar os pensamentos e sentimentos angustiosos que nos fizeram sofrer até agora. E sigamos adiante. Porque não existe nada melhor do que a bênção de recomeçar. Recomece o seu caminho, refaça o seu caminhar. Respire fundo. Abra o seu coração. Toda cura começa pela leveza do nosso coração. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, fazer só uma pequena um adendo na apresentação que o Toninho fez. Não são 40 livros, são 87 livros. Nós trouxemos alguns para mostrar, para quem desejar conhecer o nosso trabalho, nós estaremos ali embaixo. E amanhã, no seminário, serão 3 horas de conversa, com muitos assuntos atuais, contemporâneos. Eu convido a todos que desejarem participar conosco. Eu gostaria de apresentar esse livro aos senhores e às senhoras. Esse livro não é meu, não fui eu que escrevi. Quem escreveu foi a minha esposa, também conhecida como meu livre-arbítrio. Essa história de livre-arbítrio, para quem é espírita, é só até casar. Casou, acabou o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a mulher. Então a Ana Paula está lançando esse romance pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É um livro voltado para os jovens e para os pais também. Uma história de amor muito bonita, envolvendo os jovens e os conflitos dos pais com os filhos.
Então ela está ali, vai estar lá, ela sempre vende meus livros e eu já estou com medo da concorrência, estou pensando até em acabar com o casamento, né? E a gente vai estar lá embaixo para abraçá-los. Quem quiser conhecer alguns outros trabalhos, esse livro aqui eu escrevi com os jovens da Federação Espírita Pernambucana. É um livro de perguntas e respostas, onde os jovens me perguntaram, por exemplo, veja se isso é pergunta que se faça. Com quantos anos eu devo começar a transar? O sexo virtual tem consequências espirituais? Se o seu filho perguntar isso para você, você vai dizer o que para ele? O uso de piercings e tatuagens tem consequências espirituais? Por que alguns pais, quando se separam dos filhos também? O casamento de pessoas do mesmo sexo está de acordo com a lei de progresso do Livro dos Espíritos? Veja se isso é pergunta que se faça, né? Eu chamei Allan Kardec para responder, mas ele não apareceu. Enfim, são muitos assuntos, muitos temas palpitantes. Eu agradeço imensamente, peço a Jesus que abençoe essa casa, os seus dirigentes, aos senhores e às senhoras que carinhosamente e pacientemente ouviram aqui a minha fala. Não nos esqueçamos, estamos sendo chamados a sair para fora. Se decidirmos permanecer enterrados dentro do sepulcro, a responsabilidade é nossa, porque a era da culpa já acabou. Com o advento do Espiritismo, nós vivemos a era da responsabilidade. Cada um de nós é responsável pela nossa própria vida. Portanto, como disse Jesus a Lázaro, saia para fora. Muita paz.